Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula de desenho mecânico. Hoje, quarta-feira, 16 de setembro, turma do horário AB manhã. Nosso intuito hoje é começar a utilizar nossa ferramenta de trabalho, software, no nosso caso, SolidWorks, com todo aquele documental, toda a matéria já estudada dentro da disciplina. Então, nós vamos começar agora uma sequência de exercícios, né, de atividades, de trabalhos, de nível de aprendizado, que com o uso da ferramenta nós vamos desenhar, né, componente, fazer o detalhamento técnico, utilizando vistas, cortes e as cotas, como estudado na última aula. Então, quando a gente fala da folha de desenho, nada mais é do que o carimbo da folha, né? É justamente esta moldura padronizada, onde ela tem diversas características que trazem informações, especificações, detalhamentos do desenho que nós estamos trabalhando. Então, quando você olha uma folha, essa margem dela não é aleatória, né? Você vê que ela tem algumas marcações de números e letras. Aqui justamente é caso você precise fazer uma indicação, uma explicação por coordenadas, como assim? Se você está com um desenho na mão, aqui aberto, e outro colega com ele aberto em outra região, vocês estão se comunicando, e eu preciso falar aqui desse a letra F, e ele não está identificando, por exemplo, a região que eu estou falando, eu posso falar que a letra F está no quadrante C3, né? Ó. Então, dentro dessa região aqui de coordenadas, por exemplo, você identifica uma região. Então, isso aqui ele ajuda. Então, aqui nós temos o nosso layout, a nossa folha. Vamos falar sobre o carimbo ou legenda, né? Qual é a importância da legenda, por que existe a legenda, e o uso inteligente da folha, de espaçamento, informações, detalhamento por completo do nosso projeto ou desenho. Para a gente entender melhor isso, né, a folha de desenho, o desenho técnico, existem duas normativas que tratam essa questão da apresentação do documento. O primeiro deles é a folha, o papel, não típico, o tipo de papel, mas sim o tamanho da folha, né? O layout de dimensões. Então existe a norma aqui, NBR 10068, onde a gente trabalha justamente os tipos de papéis normatizados pela ABNT. Uma coisa muito interessante, eu coloquei aqui uma imagem da norma, né? Coloquei o PDFzinho dela aqui. Vocês, como aluno da Unifor, vocês têm acesso a diversas normas da universidade. Só puxar ela para cá. Por meio da nossa biblioteca digital. Então, eu vou disponibilizar para vocês essa norma, mas vocês entrando lá no site da Unifor, no Unifor Online, desculpa, e pela própria biblioteca, você procurando pelas normas, você veja que aqui, ó, é um arquivo da própria Fundação de São Queiroz. Então, vocês, quanto alunos da Unifor, têm acesso a diversas normas de forma regular e correta. Então, aqui é justamente a norma que fala sobre o layout e dimensão do papel, né? A normativa ela sempre traz uma explanação do que vai ser abordado, como se fosse um sumário. Aí ela começa aqui falando já das características do papel, o porquê de cada elemento, né? Não vou entrar tanto em detalhes, mas aí ele fala a questão das margens, a questão dos afastamentos, a questão da dobra e guardar o papel, tá? É um pequenininho, ó, 3, 4 folhas. Ela fala bem interessante em relação ao papel. Nós vamos detalhar ela mais aqui nos slides posteriores. E existe a norma também que fala da apresentação do desenho na folha, né? Que é a NBR 10582, né? Apresentação da folha para desenho técnico. Nessa apresentação, nesse layout, ele traz uma explanação para a gente no quesito de distribuição das informações dentro do papel. Como assim? Quando você olha essa norma, também é da nossa universidade, então você, como aluno, tem acesso a ela, tá? E aí, quando você olha ela, ela fala para a gente posicionamento, características de legenda, observação. Nós vamos explicar isso aqui já já para vocês. Então, alguma explanação do desenho, uma instrução de produção, de montagem, algumas referências, planta da situação, alguma legenda, algum carimbo específico, a legenda, né? Aqui, tábua de revisão. Geralmente, algum desenho ele pode passar por aprovações ou revisões, né? Então, tudo isso
ele traz dentro da norma a questão da utilização do espaço, a gente vai falar já isso. Se nossa folha está em retrato ou paisagem, né, que é a polimpel deitada, e fala algumas outras características aí em relação à normativa, ok? Essas normas depois eu disponibilizo para vocês, mas vocês têm acesso a ela pelo Informe Online e vocês conseguem observar ela de forma correta. A dimensão das folhas no formato A, que é o que a gente usa, né? A3, A4, muitas já devem ter feito algum tipo de trabalho que utilizou lá um banner A0, né? São padronizadas pela BNT, são formatos baseados em um retângulo de área igual a 1 metro quadrado, ou seja, a folha A0, que é esse retângulo maior aqui, ó, que nós estamos olhando, que tem um A0 no centro, é a maior geometria padronizada de uma folha na ABNT. Ele tem 841 de altura por 1.189 de comprimento. Esta área dá exatamente 1 metro quadrado. A partir desse formato são obtidos os demais formatos, ou seja, a série A, A1, A2, A3, até o A10, através da divisão dos retângulos obtidos sempre ao meio. Como assim? Então, se eu olhar essa folha por completo aqui, ó, ela é um A0. Se eu quero saber o tamanho de um A1, o A1 ele é metade de um A0. Você observar que vai dar metade. O A2 ele é metade de um A1. O A3 é metade do A2. O A4 é metade de um A3. E assim sucessivamente, até o A10. Para quem não conhece o papel A10, o A10 é um selo de carta, né? 2,6, 26 milímetros por 37, né? Existe também a série B e a série C. A gente não utiliza dentro da nossa normativa essas outras classificações. A gente trabalha sempre em papel tipo A, ok? Ou seja, o interessante é você saber que sempre o valor vai ser a metade. Então, por exemplo, ó, o A4, ele é 1/16 do A0, né? Ou seja, eu preciso de 16 folhas A4, 4, 4, 4, 4, para fazer um A1. Eu preciso de 2 A4 para fazer um A3, de 4 A4 para fazer um A2, e assim sucessivamente. Então, existe um padrão, existe uma regra normativa. Por que estamos falando de folhas e geometrias? Porque é uma coisa muito interessante com aquela questão da escala. Veja que não foi apresentada a norma de escalas para vocês. A norma de escala ela foi descontinuada há um tempo, porque hoje em dia dificilmente você tem um desenho desse técnico feito à mão para arquivamento. Hoje praticamente todos os desenhos eles já são feitos com o uso de ferramentas, software, né, para poder ser arquivado. Quando você trabalha o software, se você for trabalhar uma escala de apresentação, por exemplo, você nunca consegue exprimir um A4 numa escala de 1:1 em um A4. Porque a sua própria impressora, independente da marca, modelo, ela já faz uma redução em função das margens da impressora, os limites de impressão. Então, por exemplo, se você precisa imprimir um A4 em escala, você imprime ele dentro de um A3 e faz o corte no papel. Se eu preciso imprimir um A3 em escala, eu imprimo ele num A2 ou num A0, num A1, e faço o recorte do papel. Ou seja, a partir do momento que a gente trabalhou com esses recursos gráficos, a escala foi descontinuada. Ou seja, você consegue fazer o detalhamento do seu componente dentro do papel, só que a escala ela não é tão mais relativa em relação ao desenho. Quando falamos de formato de folha, nós utilizamos, né, geralmente 3 modelos de papel. Primeiramente, 2 tamanhos, o A3 e o A4. Tá? E o A3, ele sempre está na posição paisagem, deitado, né? Já o A4, nós podemos trabalhar ele tanto na posição paisagem, deitado, quanto no retrato, que é em pé. Tá? Uma coisa muito interessante, não existe A3 retrato, ok? Por causa de arquivamento de papel, tipo de geometria. E toda vez que você observar um A3 ou um A4, paisagem ou retrato, tome cuidado. Dentro do software, é muito fácil, a gente vai ver já, escolher um papel, escolher a geometria dele. Então, eu colocar um A3 lá e desenhar nele é muito simples, é tranquilo. Mas temos que tomar cuidado. A partir do momento que você usa, por exemplo, um papel A3, você tem uma região maior para detalhamento da sua peça. E aí você pega, insere sua peça, trabalha aqui um tamanho, uma escala dela bacana, faz todo o dimensionamento, salva no A3 e manda lá para o seu cliente, para o seu fornecedor, para o seu colega.
Seu colega, se ele precisa imprimir essa planta, dificilmente ele vai ter em mãos uma impressora A3. Aí o que ele faz? Ele pega esse arquivo A3 e imprime ele em A4. Só que a partir do momento que ele joga em A3 para imprimir em A4, né, esse papel ele reduz de escala. Consequentemente, todas as informações que estão ali dentro também vão reduzir. Ou seja, uma vez que você pensou numa geometria, num tamanho de apresentação, né, num tamanho de letra, que o A3 ficaria bacana para a leitura, e ele imprime no A4, tudo se reduz. Ou seja, pode ter sido em vão essa escolha. Aí é interessante você saber qual tipo de impressora, como vai ser o arquivo, a forma que o arquivo vai ser utilizado. Por quê? Porque se ele for impresso para A4, por exemplo, você vai pegar e já vai fazer o detalhamento dentro de um A4, e você vai ficar preocupado com os tamanhos e apresentações das partes componentes da peça. Ah, professor, mas hoje em dia imprimir, por que o cara vai imprimir um desenho? Digamos que você vai fazer a manufatura, a produção desse componente. Nós temos uma peça desenhada, eu preciso usinar ela. Eu vou instalar do lado da minha máquina convencional, usinando a mão livre. Eu não vou ter um celular, uma tela, um computador ali comigo. Eu posso ter um papel sobre o equipamento, onde eu vou tirando observações e fazendo anotações e observando a geometria, contorno e dimensões da peça. Ou seja, o papel ele ainda é muito utilizado. Tá? Nem sempre todos os recursos digitais estão à mão a qualquer momento. Então, a escolha do papel é uma estratégia muito interessante em função da forma com que ele vai ser utilizado. Agora, se você vai arquivar um documento de uma forma que é meio digital, hoje em dia a maioria dos arquivos do projeto são arquivados digitalmente, você pode trabalhar um papel A3 tranquilamente, que ele vai sempre se encaixar ali facilmente de visualização, qualquer computador, smartphone, tablet, e você tem um recurso do Zoom, ok? Sobre o layout da folha, independente de A3 ou A4, para retrato ou paisagem, existem alguns espaçamentos específicos para o posicionamento dos outros elementos. Então, por exemplo, nós temos aqui uma página em paisagem deitada e em retrato em pé. Toda vez você vai ter uma região destinada para o espaço do desenho. É a maior região, é o objetivo da folha. Essa folha ela vai trazer essas regiões para o detalhamento da peça, se for o deitado, né, aqui. E existe um espaço para texto. Espaço para texto, não que todo projeto, todo desenho tem que ter algum texto escrito, mas você pode ter ali uma tabela, uma lista de componentes, né, alguma caracterização do seu elemento, e aí dentro dessa região, ou esta deitada, você vai fazer a parte de detalhamento técnico do seu objeto, escrita, observação, explanação. E existe a legenda, geralmente ou sempre está no canto inferior direito da sua peça. E a legenda é justamente o documento, a identidade desse seu documento. A legenda, né, toda folha de desenho deve possuir no canto inferior direito um quadrado destinado à legenda. Este quadrado deve conter o título do projeto, desenho, né, o nome da empresa, escalas, unidades que são utilizadas na expressão, número da folha, outras informações necessárias para a interpretação. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma legenda destinada à nossa disciplina, que é destinada ao desenho mecânico e ao ensino, não é de uma empresa. Então, olha as informações que nós temos aqui. Primeiramente, temos a identificação da nossa empresa, ou seja, Universidade de Fortaleza. Tem aqui uma identificação de versão. Essa versão é porque esse desenho que está aqui, ele é a primeira versão desse desenho. Aí ele pode sofrer algumas alterações, com certeza. Muitos projetos, depois de serem lançados o primeiro modelo, vem o segundo aí com algum retrofit, onde foi mudado um posicionamento, uma geometria, um tamanho. E aí esse segundo desenho vai trazer uma segunda versão daquele projeto, daquele componente. É interessante esse ícone de versão, porque você sempre vai saber qual é o último que está sendo utilizado, se ele foi atualizado ou não. A simbologia do primeiro diedro, né, que nossa representação está no primeiro diedro. E aqui eu coloquei professor, aluno e avaliação. Algumas empresas trabalham a mesma, essa primeira linha ela é igual, né? A empresa, versão, primeiro diedro. Aqui a gente usou professor, aluno e avaliação. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, dentro de uma empresa,
desenhista ou projetista, aprovação 1, aprovação 2, ou desenhista, responsável técnico 1, responsável técnico 2. Então, são as hierarquias, os cargos que desenham e aprovam, né, o desenho. O que acontece? Geralmente, uma empresa que tem um poder hierárquico ou tem uma estrutura organizacional, o desenhista ele é um setor, o projetista, né, pode ser outro, e o responsável técnico do projeto pode ser outra pessoa. Então, eles vão sendo aprovados em etapas. Aqui nós colocamos disciplina, código e título. Poderia ser projeto, código e nome do componente. Qual que é a diferença disso? Primeiramente, projeto. Nós estamos desenvolvendo o projeto de uma ponte elevatória, uma ponte rolante. Então, projeto ponte rolante 01. Código. É o código de identificação desse componente que está sendo representado. Então, dentro do nosso sistema, ele pode ter uma codificação, ou ele pode ter uma referência, né? E título é o nome do componente. Ou seja, estou fazendo o eixo 3.1, um exemplo, que é o elemento 3, parte 1, por exemplo. Então, você tem aí identificações desse seu elemento. Temos aqui material que ele é confeccionado, data da confecção, páginas, aqui no caso está 1 de 1. Se esse meu desenho técnico requer mais de uma folha para a representação, 2, 3, aqui nas páginas sempre vem identificado quantas folhas fazem parte desse conjunto. Ou seja, se eu tiver 3 folhas, essa aqui vai ser a 1 de 3, eu vou ter a folha 2 de 3 e a folha 3 de 3. Okay? Escala, ela não é ela é descontinuada, mas muitos documentos mantêm ainda a escala aqui. Quantidade, número de peças que vai ser produzida ou que tem dentro do elemento, isso aqui é uma característica. E a nossa unidade padrão de medida, unidade milímetro. Então, no dimensionamento, nas cotas lá, nós vamos colocar os valores numéricos, mas não vamos informar a unidade. Aqui embaixo, dentro dessa legenda, nós colocamos algumas observações padrões que podem ser utilizadas, por exemplo, dentro da disciplina de usinagem, nós utilizamos esse recurso. Então, nós falamos como vai ser o acabamento da peça, tipo de acabamento bruto, refinado, tratamento superficial, se ela vai ser polida, lixada, pintada, galvanizado, cromado, né? A pintura, caso ela receba, qual tipo de pintura, cor, ângulos não especificados, considerando 90 graus, dimensões de tolerâncias segundo a normativa de tolerância, né? Observações, peça isenta de rebarbas, cantos vivos, respingos de solda. Dependendo do processo de fabricação, você pode colocar as observações da sua peça aqui, né? Para que o operador saiba qual é a condição final que ela deve estar para ser finalizada. Com esse intuito, essa legenda, isso aqui não é um padrão. Se a gente olhar aqui, por exemplo, olha para o próprio grupo, Google mesmo, legenda, desenho técnico. Meu teclado parou aqui. Legenda, desenho técnico, aqui. Se a gente pegar algumas imagens aqui, observar, veja que dependendo da folha, esse aqui é da norma, ó. Esse aqui é o modelo que a norma traz para a gente. Vou trazer esse aqui, ó. Aqui é de universidade, também universidade, nome do curso, referência, nome do aluno, RA deve ser a matrícula dele, nota, folhas 1 de 3, e a data, por exemplo, é um tipo de carimbo, né? Esse outro aqui, são pequenos. Bastante, modelagem. Aqui é a legenda da folha mesmo, esse aqui é o que a norma fala. O título do desenho, a firma, né, a logomarca, nome, data, ó, desenhista, coordenador e o visto, assinatura do chefe responsável, número do componente. Então, isso aí varia de fabricante para fabricante, né? De modelo para empresa, da empresa. É pequenininha, isso aqui do Senai. Senai, título, tá meio pequeno aí para a interpretação. Projeto final, docente, ó, né? Geralmente está associado a disciplinas. Então, cada folha tem o seu elemento. Quer ver uma forma legal de pagar? Vou colocar só o desenho técnico aqui.
Desenho técnico mecânico. Bom, então, só pegar esse documento aqui, por exemplo, ele tem uma legenda aqui, ó. Trabalhar primeiro de Edro, Uninter, né? Esse aqui é trabalho de aluno. E mesmo vai ter outros. Vamos ver esse aqui, ó. Se é uma qualidade esse desenho. Tô pegando aleatório, viu, pessoal? E um tamanho grande. Tinha especificado. Olha o que me parece. Olha aqui, ó. Uma vista, né, alinhada, com o objeto, que tem o carimbo deles. Ou seja, isso varia de empresa para empresa. Você pode criar o seu próprio carimbo, né? Em função da sua empresa. Vamos ver. Com isso, coloquei para vocês 3 pecinhas. Tem 2 aqui desenhadas e uma terceira. Qual que é o nosso objetivo? Eu vou fabricar uma delas com vocês, mostrar toda a parte, o detalhamento como nós vamos fazer, e vocês em casa irão desenvolver as outras, essa que nós fizemos e as demais. Então, por exemplo, temos uma peça aqui já detalhada, né? Dentro do desenho técnico, quando vocês abrirem lá o AVA, dentro da nossa disciplina, já vai aparecer lá para vocês o desenho técnico dessa peça. Então, se você observar lá, ó, se o computador de forma individual desenha um componente detalhado abaixo, posteriormente faça a correta representação do desenho técnico do mesmo, né? Ó. Então, quando você observar lá, excesso de cotas nesse desenho é proposital e serve como aprendizado. Aqui, foi uma peça que a gente fez para a didática. Veja que muitos elementos estão cotados aqui. Ela é extremamente poluída, esse desenho a gente fala. Tem cotas que se repetem nas 3 vistas. E aí o que é interessante deste documento? Vocês olharem e observarem quais cotas efetivamente são necessárias, quais são as funcionais e as não funcionais, né? Qual que é uma cota auxiliar, você pode deixar ou não, mas e ver também aonde o elemento é melhor representado. Por exemplo, né, ó, esse comprimento de 21 aqui, ó, ele está aqui, ele tem aqui também outro de 21, como ele também está aqui. Então tem que ver qual a região que melhor detalha o elemento, né? Posição do furo, geometria do furo, localização. Então aqui nós temos a peça na isometria. Então o nosso intuito vai ser justamente esse, observar o desenho e realizar o projeto do mesmo. Temos aqui também esse segundo componente, tá? Da mesma forma, ele também recebe um excesso de cotas, tá? Então vocês vão observar, ver aí o que é essencial. E o terceiro componente também. Opa. Temos aqui o PDF 3D dele. Esse aqui é o PDF 3D, esse aqui é o PDF. Aqui ele já está detalhado também, com algumas características. Ele aqui já é no papel paisagem, né? Os dois aqui estão em retrato. Vamos começar com essa pecinha. Vou deixar ele aqui de lado para poder dar uma observada nele. Pessoal, só lembrando que nossa aula ela é bidirecional. Qualquer dúvida, só comentar, perguntar, ok? Abrindo o nosso software. Isso. Oi. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. É que eu estava tendo aula com o professor Adonis de cursos industriais e ele comentou até para perguntar para o senhor onde é que bota as especificações de materiais do projeto. É naquela parte de texto, é? Legenda, exatamente. Aqui, ó, se você olhar aqui na nossa folha, eu vou voltar só os slides aqui. Você pode colocar no material, né? O material vai influenciar no seu custo, por exemplo. Você pode colocar algumas informações a mais aqui, né? Tanto nessa parte descrita, como aqui na lateral. Colocando o quê? Em relação à fabricação. O processo de fabricação, eu quero que ela seja usinada, eu quero que ela seja fundida, né? Eu quero que ela seja estampada. Dependendo do processo, vai influenciar no custo. Tem que ver quais são os outros parâmetros que o professor lá, Adonis, comentou em relação a esse processo o de custificação, mas você pode detalhar ele aqui, justamente nessa parte, né? Em relação a acabamento, querendo ou não, tudo isso aqui está relacionado, né? Ó, se ela vai ser pintada, é um segundo processo que ela vai passar, além da fabricação, é o acabamento lá, final dela. Tratamento superficial, se ela vai ser cromada, se ela vai ser polida, né? Se ela vai ser lá, acabamento bruto, cru, que a gente fala, né? Que é natural da peça. Então você poderia trazer tudo isso aqui.
Caso você tenha alguma tabela, por exemplo, a tabelinha você pode colocar nessa região também. Não junto à legenda, mas um documento à parte aqui, uma tabelinha do lado, com outras informações que podem ser preenchidas durante a execução, ou já vem pré-estabelecida. Eu já vi muito desenho técnico, por exemplo, que a peça ia ser fabricada num centro de usinagem, e aqui na lateral tinha o código escrito. Então ele já tinha o código escrito do programa, da peça, e aí caso alguém pegasse e precisasse executar essa peça, ele tinha já o código estabelecido. Ele não tinha um arquivo digital, mas ele tinha já o código lá para a pessoa utilizar posteriormente. Então você pode trazer sempre próximo à legenda, junto à legenda, né? A parte de explanação, ok? Abrir nosso software aqui, acabou saindo da tela. Então, pessoal, quando a gente trabalha o SolidWorks, por exemplo, essa é a nossa tela inicial, eu estou trabalhando em 2018, pode ser 2020, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Quando você abre o seu software, você vem aqui em novo, né? Ele vai perguntar para você se é uma peça. Nós, para desenhar fazer um desenho técnico, obrigatoriamente a gente tem que ter uma peça, correto? Montagem, nós não chegamos nesse estágio ainda. Logo, logo nós estamos chegando na montagem. Hoje nós aprendemos já alguns recursos de peça. Hoje nós vamos aprender sobre o desenho técnico. Então, peças, né? Ok? Primeiramente eu vou desenhar o componente, depois fazer o detalhamento técnico. Para desenhar o meu componente, como a gente sempre falou, estratégia. Como assim estratégia? Como que o componente deve ser desenhado? Primeiramente, ele deve ser representado na folha, na forma de trabalho dele. Se eu pegar lá o desenho técnico de um carro, eu não quero abrir ele na folha, o teto está no chão e as 4 rodas para cima. É estranho, né? A gente vai perceber que tem alguma coisa errada ali. Então o componente geralmente ele é desenhado na posição de trabalho. Então veja, esse nosso projetinho aqui, nosso componente, ele nada mais é do que uma peça retangular, que tem 50 por 28, né? Ele tem um rasgo aqui embaixo, ó. Esse rasgo ele vai de fora a fora, estou vendo aqui, ó, que ele não tem nenhuma saliência, ou seja, ó, ele cruza toda a nossa peça. Deixa eu só colocar o ponteirozinho aqui, que acho que vai facilitar para vocês interpretarem. Cruza toda a nossa peça. Temos um furo passante aqui, ó, tá aqui nosso furo, a posição 14, 14 no centro, 12 de diâmetro, legal? E temos esse ressalto aqui em cima. Como que eu vou trabalhar essa peça? O desenho pode ser feito de diversas formas, é uma estratégia. Então eu posso trabalhar primeiramente uma geometria, posteriormente a outra. Tranquilo, posso pensar naquele princípio de adição de material, depois remoção de material, correto? Então vamos lá. Por exemplo, eu vou fazer por adição de material, depois eu vou remover material. Vai ser o misto, né? A forma mista. Vamos fazer esse retângulo, ó. Ele tem 50 por 28 e uma altura aqui, ó, nesta parte de 14. Ó. Vamos fazer esse retângulo? Então eu vou colocar aqui, eu particularmente, coloco na isometria, clico aqui em esboço, tem os 3 planos. Vou começar o plano superior, né? Vou fazer o retângulo, então, ó. Como eu sei que minha peça é um retângulo, eu posso trabalhar ela com um retângulo solto, por exemplo, aqui, ó. Vou tirar só o pontinho agora que ele atrapalha um pouco. E colocar as dimensões. Me preocupo sempre primeiro com geometria, depois dimensões. Então ele tem 50. Meu teclado parou aqui, o meu. 50. Correto? Por... Não é essa. Não é essa. 50 por 28 e 14 de altura. 50. Esse aqui vai ter 28. Pessoal, meu microfone pode ficar baixo, ele já retorna, tá? Ele deve ter ficado um pouquinho baixo para vocês, mas ele vai voltar. Veja que a minha peça ela está solta ainda em azul. Quando eu clico nela e vejo, ela arrasta ainda, né? Ó, ela se movimenta. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar também a peça. Então eu vou falar aqui, daqui para o centro, vai ser o 50 dividido por 2, né? Ó. E deste ponto para este, vai ser o quê? 28 dividido por 2. Veja que ela está toda escura, a nossa peça. Legal. Recursos, ressalto extrudado. Ela tem uma altura de 14, ó. Digitei aqui o 14. Ok. Temos a primeira blank da nossa peça. Ok? Primeiro eu adiciono todos os materiais, depois eu removo todos os materiais. Então quando eu coloco na isometria aqui, ó, eu tenho esse retângulozinho,
ele já está muito próximo dessa geometria inferior, ok? Estou só procurando aqui o meu microfone novamente. Só um minutinho. Acho que agora melhorou para vocês aí, questão do microfone. Então, vamos lá. Quando você olha, né, esse objeto, dessa forma, eu vou fazer agora a parte de cima. Essa parte de cima tem diversas formas que eu posso fazer ela. Por exemplo, o melhor detalhamento dela está aqui, né? Ó. Então eu vejo que ela tem 14 nessa região. Aqui do outro lado ela tem 21. Até este ponto aqui ela tem 14, ó, né? Faz um raio de 7. Opa, 14, 14, 21. Então eu vejo que essa região ela tem uma geometria específica. Esse fillet eu posso fazer antes, posso fazer depois, como eu achar melhor. Então, por exemplo, se a minha região está nessa superfície, seleciono ela, esboço, vou colocar ela de frente aqui para a gente, vou fazer com linhas. Eu sei que eu tenho uma linha que sai daqui, que vem até uma altura aqui, para cá. Me preocupo primeiramente com a geometria, depois com a dimensão. Então temos aqui a geometria montada, tá? Né, ó. Sei que, vou deixar ela de frente de novo só para visualizar, dimensão. Aqui nós temos 21, aqui nós temos 14, como tem as medidas lá, ok? Esta medida aqui, ó, ela também é 14, legal? E aqui nós temos um raio, se observar lá, um raio de 7. Posso vir aqui fazer um fillet agora, por exemplo, ó, deste para este, opa. Vou vir aqui. Não vai ser raio de 10, eu já vou colocar aqui um raio antes, senão ele não deixa eu fazer. Um fillet nessa ponta aqui, ele também não vai deixar, vou deixar 6, 6 ele vai fazer. Ele não deixa, porque o comprimento 7 é exato aqui, então ele não vai deixar eu fazer agora. Não vou fazer ele agora, vou deixar a minha peça inteira. Vejo lá que essa minha altura, aqui ó, da minha peça total é 28. Isso aqui é 14, aqui é 14. Se eu precisar fazer conta, posso fazer no próprio software, né? Opa, esboço, ressalto extrudado. Tá aqui ele, ó. Vou falar que ele é 28 menos 14, né? Ó. Tá aí feito ele. Temos nossa peça? Ainda não. Vamos começar a dar os acabamentos. Essa curvatura aqui, eu posso vir aqui e dar um fillet de raio 7. Aonde? Nessa geometria. Ok. Lá, fizemos a parte redondinha dela. Tenho aqui um furo. Posso fazer ele agora. Então eu vou clicar no esboço. Vou deixar apenas ela de frente aqui pra gente, ó. Normal, que a gente chama, né? Ó. Esse é o nosso furo. Ele tem um diâmetro de 12. Está a 14 desta aresta de referência. E 14 dessa face aqui também de referência, né? Legal. Veja como é importante a gente identificar. Primeiro me preocupo com a geometria, depois as dimensões. Então, deste ponto dele até essa face, 14, né? Ó. Deste mesmo ponto até este, 14, né? Legal. Diâmetro dele de 12. Opa, coloquei 10. 12. Recursos, remover material, corte, né? Ó. Qual a profundidade dele? Ele é passante. Ok. Fizemos o nosso furo. O que falta para finalizar a nossa peça? Nós temos um rasgo nessa vista aqui, né? Ó. Então vou deixar, clicar nela, clicar em esboço. Vamos deixar ela normal para a gente, ou seja, de frente para a gente. Temos aqui uma geometria a ser removida. Veja que é um retângulo. Ó. 14 por 7 de altura, né? Ó. Legal, 7, 7, 14. Vamos vir aqui, ó, retângulo. Vou fazer uma geometria aleatória. Dimensões. Pessoal, veja que essa linha ela pode passar aqui embaixo, como pode ficar coincidente com essa. Vou fazer das duas formas. Eu sei que se eu pegar essa altura aqui, completa, eu teria que deixar ela coincidente. Você não posso falar que daqui até aqui, ó, é 7.
Opa, entrou na minha peça, não tem problema. Que esse aqui é 14 e que deste ponto para este ponto é 7. Né? Está centralizado. Essa partezinha azul, eu posso prolongar ela para fora da minha peça, como também eu posso apenas falar que essa linha segurou Shift ou Ctrl e essa linha são coincidentes. Recursos, corte. Qual o comprimento desse corte? Passante, né? Ok. Temos aí a nossa peça desenhada. Coloco na isometria aqui. A peça que nós temos desenhada é a mesma peça que nós temos aqui representando. Ah, professor, aqui ela está verde. Posso vir aqui, clicar na minha peça, vir aqui do lado, ó, aparências, né? A aparência de cor, sólido. Falar que ela é verde, por exemplo. Tá aí sua peça, não, quero ela amarela. Tá aqui ela amarela. Ok? Ou eu posso vir aqui e remover a minha aparência. Legal. Fizemos a nossa pecinha. Primeiramente, vou salvá-la, né? Aqui, ó. Então, salvar só em outra região aqui. Peção, salvar. Tranquilo. Uma coisa muito interessante. O nome que você salva aqui em salva começar ele vai lá para o outro documento como peça já automaticamente. Feita a peça, nós vamos para o desenho técnico. Desenho técnico, vou abrir um novo arquivo. Desenho agora. Ok? É um arquivo diferente. Tá? Quando você abre esse arquivo, que é o importante da nossa aula de hoje, ele vai abrir sempre essa janelinha. Essa janelinha traz o que para nós? Diversas informações. Como quais? Primeiramente, tipos de folha. Veja que existem diversos modelos de folha aqui, né, ó, em tamanho. No nosso caso é o A, ó, A0, A1, A2, A3, A4, paisagem, A4 retrato. Aqui é a norma ASME, né? Norma ISO, A0, A1, A2, A3, A4. A norma DIN, os A0s até o A4. Esse aqui é uma norma chinesa, né, oriental, na verdade, diz. A BSI é uma outra normativa. Então aqui tem diversos papéis. Como também você pode criar o seu papel. Então nós já criamos alguns aqui, já da nossa disciplina. Por exemplo, um A4, retrato ou paisagem. No nosso caso, ele aqui é um retrato. Vou dar o OK, ele vai abrir o carimbo da nossa folha. Caso você não tenha essa folha, você vai fazer a sua ainda, eu vou fechá-la aqui. Vamos abrir aqui um arquivo novo, desenho técnico, ok. Vamos abrir uma DIN mesmo, tá? Padrão normal. Que vocês vão ter disponível aí no computador de vocês. É uma A4 retrato, ok. Então tá aqui a folha, já com o carimbo. Primeiramente, tem uma folha montada. E a gente geralmente edita a folha no final. Tá? Para você editar a folha, como você faz? Botão direito na tela, editar formato de folha. Ele vai ativar formato. Aqui, veja que ele pegou um título de uma outra região, ele não tem o nome da peça ainda, dou 2 cliques nela, posso escrever o que eu quiser aqui. Né, ó. Peça 01, por exemplo. Desenho 2, posso ter aqui, tem acabamento, posso colocar pintado, né, ó. Por exemplo, eu vou preenchendo, vou colocando. Não tem nenhum texto aqui. Eu posso pegar esse aqui, ó, Ctrl C, vir aqui, Ctrl V, arrastar ele para a posição que eu quero e colocar aqui, né, o nome, por exemplo. Nome. Aí eu vou pegar outro aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Não era esse outro aqui, esse aqui, ó. Aí eu coloco meu nome. Você consegue editar a folha conforme sua necessidade. Tá muito pequeno. Quando você dá 2 cliques aqui, ó, ele abre igual o Word, ó, fontes, né, ó. Eu posso, deixa eu só ativar ela aqui. Aqui, ó, não está selecionado por escrita, fonte. Eu posso editar o tamanho, o tipo da minha fonte. Ele está abrindo aí, pessoal. Pronto. Então, eu vou lá e edito o tamanho dela, ó. Está com tamanho 6, posso colocar um tamanho 10, ó.
ficou maior, já no nome negrito, assim por diante, é igual um Word. Para sair dessa edição, aqui no cantinho, ó, pronto, voltou lá para a folha. Na folha, quando você tem a folha, você vai pensar na estratégia de representação do seu objeto. Como assim? Aqui na lateral, eu tenho paleta de vistas, ó. Como exemplo, tem já as vistas pré-determinadas. Clico nele, venho aqui, ó, procuro a minha peça. Se minha peça não estiver aberta, eu posso vir aqui e procurar ela dentro do arquivo, ó. Já achou aqui, peça 1. Então está aqui a nossa peça 1. Quando eu clico aqui, ele já abre todas as possíveis vistas da nossa peça. Posso fazer um detalhamento aqui, ó, um refresco, né? Tipo, se caso eu fiz uma alteração. Por quê? Tá vendo aqui, ó, vista atual? Essa vista atual é a vista que está ali na peça. Se a gente olhar ela aqui, se eu colocar ela aqui assim, ó, vou deixar ela torta aqui assim. Vou voltar lá para o nosso desenho, paleta de vistas e vou atualizar. Veja que a atual mudou de posição. Ou seja, é a vista que eu estou deixando lá. Mas ela tem isométrica, ela já tem aqui superior, frontal, lateral, direita. Isso aí são informações, características dos planos escolhidos. Não que essa frontal seja a vista frontal da sua peça. Ok? E aí, como nós vamos detalhar nossa peça? Estratégia. Vou escolher, por exemplo, digamos que um de nós escolheu essa aqui como uma vista frontal. Vou trazer ela para cá, arrasto ela e solto. Quando você solta, ele vai abrir o Project Manager, que é essa árvore lateral aqui, ó, tá? Da nossa peça. Mas, conforme eu arrasto a nossa peça, ela já vai sendo gerada as vistas. Uma coisa muito interessante, que eu quero que vocês observem agora. Se eu arrasto para baixo, é para ele aparecer qual vista? Vista de cima, né? Olho de cima, projeto embaixo. Vocês estão vendo que não está aparecendo a vista de cima, está aparecendo a vista de baixo embaixo? Ou seja, o diedro está errado. Vou dar um ESC. Tá? Posso até remover essa peça aqui, não é problema. Vou vir aqui, ó, na folha, botão direito, propriedades. Nós estamos no primeiro diedro. Caso eu precise mudar a folha, aqui eu consigo mudar algumas características e assim por diante. Então, primeiro diedro, aplico as alterações, ok? É um software europeu, o europeu trabalha no primeiro diedro, então ele já vem configurado para o terceiro diedro, desculpa. Paleta de vistas, nossa vista frontal aqui novamente. Legal. Quando eu arrastar agora, ó, olha aí a superior. Beleza. Vou vir para cá, lateral direita que está na esquerda, porque se eu colocar aqui ele vai aparecer de fundo. Não, essa aqui. Legal. Colocamos 3 vistas. Não quero mais vistas, só clicar no OKzinho aqui. Está aqui, geradas 3 vistas. Tá pequena, tá grande. Se eu clicar aqui nela, eu posso alterar a escala. Aqui do meu lado, ó, eu tenho a escala da folha, que está 1:1. Como eu tenho escala personalizada. Aqui no caso, 1:1 já é o tamanho real dela. Se eu colocar 1:2, ela diminui. Se eu colocar 2:1, ela aumenta. Talvez, neste formato de folha, seja o tamanho 1:1 mesmo. Aqui está ele. Legal. São algumas linhas auxiliares, linhas de centro. Eu particularmente não uso, eu retiro elas. Tá? Veja que nossa peça está preenchida, ou seja, não estou vendo as arestas ocultas. Quando eu seleciono a vista frontal, ela é a referência para as demais vistas. Então, como consequência, se eu clicar nela e colocar aqui, ó, exibição de arestas ocultas, vai me aparecer todas as linhas ocultas, os pontilhados. Legal, feito isso. Posso colocar uma vista isométrica, como tem lá no nosso desenho, por explanação, não é obrigação. Vou vir aqui na paleta de vistas, vou pegar uma isometria aqui, ó, e vou arrastar para cá. Ela está aqui representada de uma forma igual às demais. Posso selecionar ela e colocar material nela, por exemplo. É um critério de cada um. Então, uma vez que a gente montou o layout da folha, já meio distribuído os documentos, nós vamos começar a cotar. Mas, calma, esse é o posicionamento ideal que você vai utilizar? Não sei. Você poderia, por exemplo, eu vou fazer aqui do lado como se fosse outra folha, mas eu vou vir aqui, ó, em vez de eu colocar essa aqui como frontal, se eu tivesse colocado esta aqui como frontal, eu arrastasse para cá, ó, superior, minha lateral direita seria essa, né? Veja que seria uma representação da mesma peça. Vou colocar aqui as vistas ocultas também aparecendo, mas seria uma representação de forma diferente. Será que seria um melhor aproveitamento do papel ou não? Então veja que a forma de você representar um elemento pode variar, tá? De um objeto para outro.
Ah, e se eu colocar aqui, por exemplo, essa vista aqui, ó, como frontal. Quando eu puxar para cá, vai fazer essa não, então vai ser para cima e aqui, entrada. Isso fica a critério de cada projetista, você determinar os seus elementos, ok? Então essas aqui nós não vamos usar. Primeiro eu tenho que deletar aqui. Uma coisa interessante também que eu quero mostrar para vocês. A vista frontal é a vista de referência. Veja que todos os elementos estão alinhados, como a gente falou em normativo, ó, o alinhamento aqui, né? Ó. Tá? Se eu mexer essa, as outras acompanham ela. Elas não saem do alinhamento. Aí se eu quiser mexer essa, eu consigo só afastar. Não consigo removê-la, tirar do alinhamento. Ok? Isso aqui o software já faz pra gente, uma normativa. E aí vamos cotar. Para cotar eu tenho aqui anotações. Anotações eu tenho dimensão inteligente. Quando eu vou cotar a peça, o que eu quero que observar aqui? Quais são os elementos que eu preciso saber para cotar a minha peça e onde eles estão melhor representados. Então, por exemplo, o comprimento da minha peça, onde eu vejo ele? Tanto nessa vista quanto nessa vista. Posso detalhar ele aqui, como posso detalhar ele aqui. Por que eu não vou detalhar ele aqui? Porque aqui eu vou dar detalhamento, esse rebaixo aqui, ó, que é onde melhor está representado. Então, o tamanho da peça eu vou colocar aqui. Pessoal, para fazer a cotagem, sempre pensem nas medidas necessárias para você fazer ela. Ah, aqui minha medida ela está 28,00. Não preciso de 00. Posso vir aqui em opções, ó. Opções do documento, propriedades do documento, dimensões. E aqui eu configuro, ó, as linhas de chamada, ó, se ela lá, traço oblíquo, se é só a setinha lá, como a gente falou, né? Estou trabalhando essa. Se ele é interno ou externo, como ele está configurado, o nosso seria interno, correto. Vou vir aqui, ó, zeros à esquerda, eu vou remover. Ah, quer dizer então que se eu tiver um número na esquerda, no caso decimal ele aparece, não aparece o zero à esquerda. À direita também, eu vou remover ele aqui, não tem necessidade, vou deixar sem, ok. Então veja que aqui já ficou nossa medida. Se por acaso minha peça sofrer uma alteração depois de um tempo, eu tenho que voltar e refazer? Não, olhe, vou vir aqui na peça, vou deixar ela aqui na isometria. Veja aqui que nosso primeiro esboço aqui, ó, nosso primeiro ressalto, foi uma dimensão de 28 por 50. Eu vou colocar aqui, ó, 28,5. E aqui, ó, 50,55. Só para observar, ok? Quando eu sair, ele vai fazer a nossa peça, tá? Quando voltar lá no desenho técnico, o que acontece? Olha lá, já corrigido as medidas. Então, a casa decimal 0 à esquerda, ele não aparece, mas quando tem uma casa decimal, seja uma ou duas, ele já aparece para a gente, ok? Vou voltar lá, só alterar isso aqui, porque não são as medidas corretas, fiz apenas para identificação. Então, aqui vai ser 50, e aqui vai ser 28, ok? Legal. Posso salvar aqui nossa peça, não tem problema, vou voltar ela aqui, vai dar um avisozinho aí, mas tá ok? 50 por 28. O que melhora o detalhe nessa vista aqui também? Opa, o furo, né? Ó, vejo que ele é passante, mas aqui eu não vejo geometria, eu vejo a geometria dele aqui. Então esse nosso furo, ele tem um diâmetro de 12. Vou trazer ele para cá. Ó. Não é recomendado deixar dentro da peça. Se eu deixar aqui, ó, a linha pontilhada está cruzando ele, vou trazer ele aqui para fora. Legal. Não basta eu falar sobre dimensão eu preciso da posição. Clico nele, clico até a aresta aqui e arrasto. Opa, essa medida aqui é 14. Essa medida daqui para cá, ó, é 14 também. Legal. Observando o nosso componente, o que mais eu posso observar aqui na minha vista superior aqui? Ah, esse comprimento eu só detalho ele aqui, né, ó. Então, dessa aresta até essa, ó, é 21. Ah, ficou ruim. É só para você ajustando aqui, ó, conforme você vai colocando no projeto.
E aqui também eu preciso falar o quê? Que aqui é 14. Então, daqui para cá, 14. Eu coloco ela aqui. Veja se eu colocar aqui, ela está cruzando toda a peça. Pode colocar ela aqui embaixo, alinhada com a outra. Ó, né? Posso centralizar ele melhor aqui. Esse comprimento aqui, posso colocar ele aqui também, ó, aqui dentro. Ó. Vou colocar ele dentro da peça. Posso trazer aqui para fora, posso deixar aqui dentro. Posso fazer um puxado aqui a mais, ó, para ele ficar a cota fora, já que o 14 vai ficar em cima da pontilhada. Vou trazer ele para cá, ó. Legal. Posso colocar esse raio aqui, ó. Raio 7. Veja que aqui nós fizemos detalhamento da parte superior da peça, né? Bacana. Professor, eu preciso saber esse comprimento aqui, ó. Posso colocar ele aqui, que é 14, mas ficaria um pouco poluído. Mas se eu ver aqui que é um raio 7, 14, dá 21, menos 28 dá 7. Mas o senhor falou para não fazer conta. Às vezes vamos fazer conta, né? Às vezes também não precisa poluir tanto o desenho. Então tá feito aqui. Vou só essa linha amarela aqui aparecendo. Pronto. Quando eu olho esse projeto aqui, essa parte, o que eu preciso detalhar nas componentes? Opa, a altura dele, ó. A altura dele aqui tá bacana, né? Ó. Qual é a altura dele? 28. Legal. Tem essa diferença aqui, ó, dessa altura para esta. Quanto é? 14, ó. Vou deixar ela aqui. Essa altura aqui, 14. Observem que a linha de cota, ó, ela é mais estreita do que a linha aresta. Ela não toca a aresta, ok? Tem uma coloração até diferente aqui, ó. Legal, tá? Vamos lá. O que mais eu preciso detalhar aqui? Esse comprimento aqui já está aqui, ó, 50. Aí esse comprimento aqui, o melhor dele está detalhado aqui, ó. E aqui, o que eu detalho aqui? Opa, esse rasgo aqui, né, ó. A altura dele daqui para cá, ó. Eu posso deixar tanto interno aqui o 7, para ele ficar certinho. Vou colocar ele daqui para cá, 7. Né? E daqui para cá, 14. Mas eu quero saber quanto é esse aqui também. Opa, esse aqui também é 7, ó. Posso colocar ele aqui. Legal. Total na minha peça aqui, quanto é de fora a fora? É os mesmos 28, mas se eu quiser colocar essa informação aqui, eu posso colocar também, ó. Né? E assim nós vamos fazer o detalhamento da nossa peça. Essa altura aqui, 14, eu já coloquei aqui, ó. Então não tem necessidade. Altura total da peça, não preciso, já está aqui. Aqui a gente detalha esse elemento. Ou seja, acredito eu que, por meio dessas dimensões que estão aqui representadas, já é o suficiente para a gente fabricar todo o nosso componente. Veja que a diferença dela para o que está apresentado, aqui tem o excesso de cotas, justamente para vocês observarem que qual é a geometria melhor representada, né, aonde ela está detalhada. Então veja que aqui é uma peça muito mais clean. Então eu vou vir aqui, ó, uma coisa interessante. Arquivo, né, ó, salvar. Ele não, ó, eu vou chamar de peça 1 também, vou mostrar uma coisa para vocês. Ele abre para a gente. Só um minuto. Tá aqui, ó. Ele abre para a gente 2 arquivos, ó. Tanto o desenho técnico quanto a peça. Uma coisa fundamental. São arquivos distintos, mas a partir de hoje eles precisam andar juntos. Por quê? Se eu abrir aqui, por exemplo, uma nova pasta, jogar essa peça aqui para dentro, deixa eu só fechar ela aqui. Já está salva, né? Fechar isso também. Se eu pegar e jogar ela aqui para dentro, né? Abrir ela aqui e mandar abrir ela, veja o que vai acontecer. Deu certo. Não é para dar. Se eu pegar essa pastinha aqui, ó, recortar essa pasta, vou colocar ela, meus documentos aqui, ó, vou colocar ela aqui. Quando eu abro ela, tá aqui minha peça. Ali dá certo porque eles estão quase que no mesmo diretório, mas se eu mandar abrir ela aqui, ela tá pegando o link. O que é? Vou mostrar de outra forma para vocês, vai ser mais fácil. Legal quando o professor tenta fazer uma coisa e não dá certo, né? Download. Deixar ela aqui de novo, dentro lá, vou pegar ela, vou remover ela aqui, ó, recortar. Deixar ela aqui junto com
outra peça. Pessoal, se eu pegar esse documento e mandar para o professor, mandar para o meu projetista, mandar para o meu chefe, somente ele, sem essa peça, vou recortar ela aqui, recortar. Vou lá em outro canto. Essa aqui eu vou colocar aqui. E aí, quando ele receber o arquivo lá, tá aqui, ele vai abrir. O que acontece? Não é possível localizar o arquivo. Se eu der um OK aqui, ele vai pedir para procurar o arquivo. Se eu não tiver, ele vai deixar oculta a minha peça. Por que isso? O software trabalha com linkagem. Link. Não vou salvar. Ah, mas se eu abrir ela lá e eu souber onde está a peça, aí você recupera ela. Ó, vou abrir de novo. Procurar o arquivo, sei onde o arquivo está, ele está aqui em documentos, ó, peça 1. Vou dar o abrir. Aí ele vai abrir nossa peça e ficar de forma correta. Então, a partir do momento que você começa a gerar essa documentação, vocês têm que ficar espertos em trabalhar todos juntos. Ou seja, a partir de agora, uma peça que você desenha, que você gera o documento, elas vão sempre andar juntas. Tá? Se eu tivesse uma montagem, mesma coisa. Detalhamento de diversas peças, elas têm que estar juntas. Então, feito aqui o documento, posso vir aqui em arquivo, salvar como? Eu vou salvar em PDF aqui. Eu geralmente trabalho aqui as opções de resolução, eu coloco um DPI mais alto, eu trabalho geralmente 600, que ele faz a qualidade das linhas melhores, tá? Dá um OK, o PDF um pouquinho maior. Peça o mesmo, salvar. Está só pensando aí, salvando, fiquem tranquilos. Aqui no software, vou voltar na nossa peça também. Posso salvar o PDF dela, 3D dela ou não, vou mostrar para vocês. Professor, essa margem rosa que aparece quando você coloca o mouse sobre a pista, serve para alguma coisa ou apenas para demonstrar a margem no mesmo? Sim, legal. Não, isso aqui, ó, é só dela mesmo. Porque assim, se eu clicar aqui na peça, ó, não faz nada, ó, tá vendo? Ela não mexe. Se eu clicar nessa linhazinha aqui nela, ó, eu consigo mover a minha peça. É só para orientação da mesma. Tá? O Nicolas tinha perguntado aí, agora que eu vi, Nicolas, desculpa. Sobre a movimentação. É justamente para eu poder ajustar ela, ó, de posicionamento. A gente podia ter pensado em colocar pertinho, e quando eu coloquei as cotas ficou apertado. Aí eu vou e aumento aqui um pouco o distanciamento. Tá? Legal. Dentro da nossa pasta aqui, ó, tá aqui o PDF da peça. Então vamos abrir ele aqui, ó. Aqui está o documento que a gente acabou de fazer. Pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês a única diferença desse software em relação à versão profissional ou o Pro, que a gente chama, né, que é o que a indústria tem. É só essa marca d'água aqui, ó. O nosso aparece produto educacional, pagamento para fins de instrução. Essa é a única diferença do nosso software para um software profissional lá de uma empresa que ela compra. Veja aqui que a gente alterou, ó, nome, né, ó, peça 1, tudo aqui. Olha a pecinha desenhada, podia ter colocado a cor nela. Olha que legal nossa peça. Olha aqui as cotas, uma espessura, né, uma coloração diferente. Ou seja, o software já faz tudo aquela compensação que a gente discutiu ano passado. Aqui está o nosso desenho técnico realizado da peça. Legal? Se eu abrir aqui nossa peça, vier aqui, ó, arquivo, salvar como? Salvar como? PDF, né, ó. Posso salvar em foto, ó, JPEG, STEP, tem muitas extensões, tem extensões aqui para impressora 3D, esse 3D, ó, 3D XML, pode ser para impressora 3D, pode ser para o CATIA, e infinidades. Illustrator, ó, JPEG, PDF, opções salvar como 3D, né? Opções aqui, eu também trabalho na qualidade máxima, eu sempre altero isso aqui, ok? Tem um íconezinho aqui que eu não marquei também. Pessoal, cuidado quando vocês forem usar, só para não ficar muito pesado para a máquina de vocês. Não usar a compactação. A compactação pode tesselação. Compactação com perda de tesselação. Ele pode perder arestas, cores. Então eu tiro isso aqui, deixo na máxima, ok? Salvar aqui, ó. Peça 1 vai ficar a mesma, peça 1, 3D, eu vou colocar aqui só.
salvar. Ele demora um pouquinho, ele pensa um pouquinho mais, né? Ele está pensando aí, tá? Vou botar aqui na nossa pasta. Ele vai aparecer aqui o PDF 3D. Só um instante. Pronto. 2 cliques nele aqui. Mesma sequência, né? Ó. Opções, confiar. Clico na tela. Vai aparecer o reloginho aí. Olha o reloginho. Está aí a nossa peça. Opa, está aí a nossa peça que foi desenhada. Ok? Então, vamos lá. Como reforço da aprendizagem, a aprendizagem, exercício para vocês, dentro da nossa apresentação, que está disponível no AVA, tem essa segunda e esta terceira peça. Ok? Então, comecem a trabalhar no software, comecem a praticar tanto desenho quanto documentação técnica, para nós podermos evoluir. Pessoal, próxima aula prática, tecnicamente quarta-feira, nós vamos combinar aqui. Eu queria fazer ela presencial lá na Unifor, para os alunos, para a gente ter um contato, primeiramente, direto assim, né? Logicamente com os distanciamentos, todo o protocolo correto, mas para vocês começarem a ter familiaridade com o software, caso alguém esteja tendo dificuldade em desenho, dificuldade em abrir, fazer algumas ações, tá? Que o encontro à distância, como nós estamos fazendo, pode estar tendo problemas, nós vamos combinar, então, nossa próxima quarta-feira. Mas daqui para lá vai ser feito tudo combinado, tudo certinho, ok? Professora, a peça com os 4 furos pequenos nas bordas, tem alguma maneira de eu fazer furos de uma vez só? Tem. Por exemplo, ó, tá vendo essa peça aqui? Que a gente está vendo? Ela tem não só os furos, o rasgo, esse furo central. Professor, na quarta eu teria prova no CD. Chegar em casa... Vocês podem fazer a prova lá na Unifor, né? Não sei, é uma consideração. Ou a gente deixa, então, a gente faz essa quarta, numa outra quarta, no outro dia a gente faz ela presencial também. Eu posso fazer com alguns, depois fazer com os outros também, entendeu? Não necessariamente ela precisa ser esporádica, a gente pode começar com certa frequência aí esses encontros de quarta-feira, entendeu? Tá? Eu só não coloquei para segunda ainda, porque segunda a gente vai ver umas teorias ainda. Tem outras atividades. Mas a gente combina daqui para quarta-feira. Veja se dá para vocês fazerem a Luana, o Alisson, ela dentro do... lá no próprio laboratório, dentro da uniforme mesmo, qualquer coisa. Ok? Só um minuto aqui. Rapidinho. A dúvida aqui do Nicolas. Nicolas, veja essa peça. Ela tem 60 por 120, 10 e 10, 4 furos, furos de 10 e um furo central aqui, ó, de 20. O furo é com rebaixo, não dá para fazer ele completo. Eu posso fazer tudo isso dessa peça de uma vez só. Como assim? Vamos abrir aqui novo, né? Ó. Peça. Eu particularmente coloco na isometria. Esboço. Plano superior, que eu vou fazer o retângulo. Vou desenhar como eu, André, desenharia. Vou pegar aqui o retângulo com centro já, ó. Abro ele aqui. Sei que minha peça ela tem 120 por 60. Legal. Se eu observar aqui meu desenho, deixa eu só ir fechando esse daqui que a gente não vai usar agora, só para ficar o certo. Não é nenhum desses, né? É esse aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto. Legal. 60 por 120. Temos esse rasgo aqui, ó, no centro, ó, de 20. 20 aqui. Profundidade de 20. E raio de 20. Olha, como o Pedro Henrique falou. Pessoal, existem os laboratórios de informática da Unifor, eles estão disponíveis para os alunos assistirem aula justamente nesse caso. Pô, eu estou presencial agora, não dá tempo de eu chegar em casa para a segunda aula. Você pode assistir aula nos laboratórios. Logicamente tem o volume de gente, de quantidade de pessoas, mas respeitando também as aulas. Por exemplo, a gente tendo aula no AB, quarta-feira, esse laboratório vai estar destinado só para a nossa aula. Entendeu? Aí, no caso, vocês podem continuar depois, acredito que no horário CD, não tem aula, era uma disciplina minha que não vai ser prática. Você pode continuar no laboratório e terminar as suas atividades. Como também
Você, por exemplo, qualquer dia, hoje à tarde, um exemplo, você pode ir até a Unifor, ir até o bloco C, sala 34, que é a sala que a gente tem um laboratório que é a nossa aula prática, né? Pedir lá e usar o laboratório para usar o software na própria Unifor também. Você pode ir até a Unifor hoje e usufruir dos recursos. Logicamente, você vai ter que estar de máscara, vai ter que ter o distanciamento. Se a sala tiver já com o número máximo de pessoas, se não me engano, são 15 pessoas na sala, você não pode usar, ou se tiver menos, você pode entrar. Então, tem vários protocolos, mas vocês podem usar os laboratórios da Unifor para fazer as atividades, fazer prova, usar o software, ok? Só voltando o desenho aqui do Nicolas, ó. Nicolas, olha esse rasgo aqui, né, ó. Raio 10, 20, 20. Eu tenho aqui um mobilongo. Opa. Esse rasgo aqui, ó, rasgo. Clico aqui no centro, que ele fica, puxo para cá, abro. A dimensão dele. Eu sei que ele tem um raio de 10. Sei que daqui para cá, ó, ele vai ter 20. O que eu não quero, eu corto, não quero esse. Ele vai dar um errozinho aí, porque eu estou diminuindo a seção, não tem problema. Não quero esse, não quero esse. Aí que ele botou, isso aqui é uma linha de cota. Ainda tá azulzinho, porque ele não falou que aqui, ó, ele é tangente, né, ó. Nem esse. E essa dimensão aqui, ó, que ele acho que vai me pedir. Pronto, ficou escuro. Ficou escuro. Legal. Temos esse aqui. Os 4 furos, né, ó. Eu tenho 4 furos aqui, ó. Tem um furo aqui, eu tô me preocupando com a geometria. Depois eu me preocupo com dimensão, né. Posso pegar e fazer furo a furo, ó. A distância desse ponto até essa aresta é 10. Desta aresta para esta é 10. O diâmetro dele é 10. Como eu posso fazer também, olha só. Vou falar que este ponto e este ponto são verticalmente alinhados. Clico no Shift, ó. Shift ou Ctrl, esse são verticalmente, não, horizontalmente alinhados. Este e esse também, ó, horizontalmente alinhados. Este e este verticalmente alinhados. Quando eu fiz isso, essa altura aqui, ó, já é 10, eu não preciso nem repetir ela, ó. Ele fica até cinza aí, ó, porque ele está repetido aqui do outro lado. Então posso tirar ela. Preciso falar apenas que essa distância daqui para cá é 10. Já fiz para esses dois. Posso falar que dessa daqui para essa aqui, ó, também é 10. Ele já fez para os 4. Falta só colocar aqui o diâmetro. 10. Olha o que eu vou fazer também. Essa medida, ela não é um valor. Ela é igual a essa aqui, ó. Eu vou dar um Enter. Enter de novo. Só dar um OK, aqui ele vai finalizar. Posso falar que essa aqui, ó, ela é igual a essa aqui também. Ok? Aparece esse sinalzinho aqui de somatório, na verdade é de programação. Você pode desenhar com programação. Esse aqui é a parte de programação de desenho. Esse aqui vai ser igual a esse aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Se no caso, esse diâmetro mudar de 10 para 12, eu não precisaria trocar todos. Basta eu vir nesse aqui, ó, colocar 12, todos virariam 12. É 15, todos virariam 15. É 5, todos virariam 5. Aqui é 10. Ok? Tem um furo central também, né? Ó. Como eu fiz a peça no centro, daqui é a nossa peça furo central, diâmetro de 20. Eu sei que está no centro por causa do desenho lá, ó, diâmetro de 20. Qual que é a espessura dela? 15, né? Ó. Recursos. Ressalto estrudado. 15 milímetros ali, ó. Ok. Já fizemos praticamente todos os furos, todas as geometrias da peça. Vamos desenhar aqui rapidinho. O que falta para terminar essa peça? Só esse rebaixo do furo e esse rasgo. Esse rebaixo, diâmetro de 30, profundidade dele aqui, ó, não foi colocada, hein? Mas minha peça tem 15, aqui é 5, talvez aqui 5, aqui 5. Então, diâmetro 30, profundidade 5. Veja como faltar cotas é proposital. Você esboço, aqui em cima, ó, cilíndrico, mesmo centro, dimensão inteligente, dimensão dela é de 30. Recursos, corte. Opa, não é passante, né? Qual a profundidade desse meu corte? De 5, né? Ó, 5 aqui. Ali ele, ok. Fizemos o primeiro rebaixo. Nessa região aqui, ó, esboço. Deixar de frente.
Vou pegar até o retângulo com centro, ó, que ele está aqui no centro mesmo, vou fazer ele aqui. A dimensão desse nosso retângulo, ele é de 40 com altura 5. Legal? Dimensão inteligente. Aqui ele é 40. Daqui para cá é 5. Recursos, corte, que é passante. Ele passando por toda a peça. Ok? Temos aí a nossa peça desenhada. Tranquilo? Mesma peça representada aqui no elemento. Detalhe, quando eu for para a vista, documento, essa peça é interessante a gente fazer algum corte, alguma coisa para representá-la, né? Talvez, ou não sei. Então vocês vão desenvolver aí. Tranquilo. Pessoal, não existe uma única forma de desenho. Isso aqui é uma manha que vocês vão aprendendo com o tempo. Poderia ter feito blank, removido os furos, removido esse, removido cada um por vez. Poderia ter colocado o material já na geometria e chegado no resultado final. Ok? Senhores, senhoritas, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição nos nossos meios de comunicação. Coloque o nome de vocês aqui, por favor, para a gente gerar aí a nossa lista de frequência. No mais, qualquer dúvida, só nos procurar WhatsApp, Torpedo. Essa questão da próxima quarta-feira, se aula presencial, a gente ainda vai combinar até segunda, então vai chegar o dia lá, fiquem tranquilos, ok? Se você perder essa aula, não fique preocupado, você tem um software em casa para você exercitando. Essa aula presencial, ela vai ser transmitida também para vocês dessa forma. Então, lá da Unifor eu vou tentar transmitir ela, logicamente, não vai ser nesse contato tão direto. Eu vou tentar focar lá na lousa, no quadro da sala, ok? No mais, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição, ok? Bom dia a todos e até segunda. Pessoal, estudem, exercitem, usem o software. Um abraço. Todos os nomes chegaram. Vamos lá.